Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Spring Boot e nessa aula nós vamos aprender a atualizar objetos no banco de dados. Bom, atualmente o nosso projeto ele faz o registro no banco de dados de um satélite, ou pelo menos das coordenadas desse satélite, através de um consumo de uma API externa. E aí, após consumir essa API, nós estamos salvando, persistindo esses dados no nosso banco. Então vamos dar um play aqui no projeto e mostrar para vocês o que acontece. A gente utiliza aqui um monitor de satélite que vai uma tarefa agendada que vai executar de 2 em 2 segundos. E a cada vez que a gente busca um satélite, a gente está salvando ele na nossa base de dados, tá? E aí a gente vai olhar aqui agora o nosso banco de dados em H2. Deixa eu dar um run aqui para ele poder dar um connect. E vocês vão perceber que ele vai fazer aqui o registro de 2 em 2 segundos de um novo satélite. Muito bem, mas aí a nossa regra de negócio do sistema atual diz o seguinte: olha, eu não quero um histórico do satélite, eu quero apenas o satélite no momento atual. E aí a gente tem um problema aqui, né? Porque aqui a gente fazendo, de certa forma, um histórico do satélite. Então, o que vai ter que acontecer? Bom, no momento em que eu for salvar o meu objeto, eu preciso garantir que ele já é, que ele não existe no banco de dados. Então, se ele não existir, ele vai criar a linha. Se ele existir, aí eu não posso mais criar um novo registro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aí. E aí depois a gente vai para uma próxima aula, caso for necessário. Bom, primeiro eu vou parar minha aplicação e eu vou também destruir aqui o meu banco, tá? Para evitar problemas. Muito bem. E aí a gente já conversou a respeito de onde é que ficariam as nossas regras de negócio. Então vocês acham que ficaria ali no controller, no repository, no service? Bom, no nosso curso a gente aprendeu que as regras de negócio ficam aqui no Service. Então vamos entrar aqui no nosso Service, que é o nosso satélite Service, e ver como as coisas estão acontecendo. Então a gente tem aqui hoje dois métodos. Um método que ele busca o satélite e que no finalzinho dele ele salva, né? E a gente tem um método aqui de salvar o satélite. Bom, eu estou preocupado exatamente nessa hora aqui, olha, que eu salvo o satélite. Por quê? Porque quando eu salvo o satélite, eu preciso fazer a seguinte pergunta. Já existe um satélite com ID, e aí a gente precisa pegar esse ID daqui. Então, já existe um satélite com esse ID. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui no banco a gente tem um ID que é o ID satélite, que ele é auto-incrementado, e a gente tem esse ID aqui que é o que representa de fato o nosso satélite. Então é isso que eu estou perguntando. Olha, já existe algum cara com esse mesmo ID? Né? Bom, como é que a gente faria essa pergunta? A gente precisa criar uma busca lá no nosso repository. Se a gente olhar para o nosso repository hoje, satélite repository, ele não tem nada. E aí a gente precisa criar uma busca, tá? Bom, como é que funcionam as buscas aqui dentro? A primeira coisa que você fala é o que você quer que seja retornado. Então, eu quero que seja retornado um objeto do tipo satellite entity. E aí começa a sua busca. Então, a sua busca ela começa com find, tá? E aí você pode agora colocar aquilo que você quer retornar. Então, satellite entity pelo que? Então, by, e aí você tem que começar com a letra maiúscula de novo, olha, by ID. Então, eu estou dizendo o seguinte para ele, olha, me retorne todos os objetos, ou pelo menos um objeto, que possua o ID tal. E que ID é esse? A gente vai falar aqui dentro. Então, int ID. Por que int ID? Porque o ID, ó, esse ID aqui, que a gente tem que estar com o mesmo nome lá do nosso modelo, né, da nossa entity, ó, vamos lá entrar em satellite entity. Tem que ser um int, ó. Então ele tem que estar com o mesmo nome, mas ele começa aqui dentro do repository dessa forma. Então é assim que a gente monta esse método. Então agora nosso método está pronto. Assim que a gente utilizar esse método aqui, ele vai retornar um satélite entity caso exista. Se não existir, ele vai retornar um nulo. Aí a gente vai aqui para o nosso service, né? E a gente agora vai utilizar esse método aqui, find, que a gente nomeou, satellite entity by ID. Então vamos lá.
Então, quando a gente salvar, a gente vai tentar fazer aqui o nosso método find. Vamos usar o nosso satélite repository. Peraí, ponto find. Olha lá, nosso método já está lá, né? E aí a gente vai pegar esse ID do satellite entity get ID. Muito bem. Bom, essa linha aqui, né? O que ela retorna? Vamos clicar aqui no Find de novo, só vou recortar, tá? Eu vou dar um ponto. Repare que ele retorna aqui para você um satélite entity, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e falar o seguinte. Satellite entity encontrado é igual a essa busca aqui, ó. Pronto, olha lá. E aí, esse valor ele tem duas possibilidades. Ele pode ser nulo, caso ele não encontre nenhum ID, ou ele pode ser realmente um objeto do tipo satélite, caso ele encontre, tá? E aí a gente pode fazer aqui um debug da nossa base de dados e ver como é que isso aqui se comporta. Eu não preciso fazer nada aqui por enquanto, mas para vocês entenderem como é que isso aqui funciona, eu vou dar um debug, tá? E aí a gente vai ver ele retornar aqui na primeira vez um nulo, e depois a gente vai receber o primeiro registro dele. Vamos lá. A nossa base de dados foi destruída, então não tem nenhuma informação lá dentro. Eu não preciso ir lá na base de dados verificar. Então, olha o que vai acontecer. Não existe nenhum registro, ele fez a busca e agora ele retornou o satélite encontrado como nulo, tá vendo? Ele não encontrou nenhum satélite porque não existe nenhum satélite salvo lá dentro. Ele vai fazer esse registro do satélite. E agora, na segunda vez que ele foi pesquisar de novo, que ele foi tentar salvar, ele falou, opa, eu encontrei um satélite, tá? Então é isso que acontece. Eu vou parar aqui, senão vai dar problema. Só por precaução, vou destruir a base de novo, tá? Porque senão a gente vai ter que trabalhar aqui com listas, eu não quero fazer isso. Bom, e aí a gente tem esse satélite encontrado. Então basta agora eu vir aqui e trocar isso aqui. Então eu vou usar o satélite entity apenas para poder pesquisar pelo ID e aí eu vou salvar o satélite encontrado, tá bom? O que isso aqui vai me permitir fazer? Eu vou pegar esse satélite que foi encontrado e salvar aqui, tá bom? Mas ele tem um problema ainda. Eu preciso falar o seguinte para ele. Olha, if satélite encontrado for igual a nulo, o que isso significa? Olha, não existe, eu não encontrei nenhum satélite lá no meu banco. Aí sim eu vou salvar. Caso contrário, eu não vou fazer nada. Então a gente vai perceber que o comportamento agora, ele só vai registrar uma linha, tá bom? Vamos dar salvar aqui, vamos dar um play no projeto. E aí vocês vão reparar agora que a gente limpou essa base aqui, tá? Connect, satélite entity. Vamos lá. Aqui tem algum probleminha aqui. Perdão. A gente não vai salvar o satélite encontrado, afinal ele é nulo, correto? A gente vai salvar o satélite entity, que foi aquele primeiro registro que a gente salvou. Perdão. Vamos dar um outro play aqui. É claro que isso é impossível de acontecer, né? Vamos lá. Vou dar um connect. Satélite entity. E aí, olha só, ele vai me registrar a primeira vez e não vai ficar criando agora aquelas linhas o tempo inteiro, tá bom? Na próxima aula nós vamos aprender a atualizar esses registros. Muito obrigado, até mais.